Shalom, shalom. Meu nome é Verônica Honorato, sou professora de teologia. E hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Você já ouviu falar em fariseu? Você tem curiosidade em saber a origem? Então essa aula é para você. Venha conosco trilhar nesse caminho de conhecimento. Vamos lá então? Para você saber a origem dos fariseus, é necessário nós viajarmos um pouco no tempo e chegarmos ao ano 598 a.C., quando o povo de Judá foi deportado para a Babilônia por Nabucodonosor. E nós encontramos essa passagem lá em Jeremias 25:11. E quando nós lemos lá em Jeremias, a palavra diz que o povo ficou 70 anos cativo na Babilônia. E quando esse povo foi levado cativo, o que aconteceu? O povo de Judá, a vida deles era em volta do templo. Toda em volta do templo, do sacrifício, de toda a religiosidade que existia para eles. E lá na Babilônia não existia templos para eles adorarem a Deus. Então, o que os anciões fizeram? Os anciões se reuniram e falaram: nós não podemos deixar que o povo se disperse e esqueça de Deus. Então os anciões se reuniram e verificaram que o povo, a grande maioria que estava ali na Babilônia, de Judá, eles não sabiam ler, eram analfabetos. Então eles começaram a alfabetizar esse povo e junto na alfabetização eles dividiram a Torá em porções que é chamada de parrache. E essas porções foram dadas para cada família. E essa família, ela era incumbida de decorar aqueles capítulos que era passado para eles. E eles decoravam e o chefe da família, né, ou o primogênito da família, da ausência do pai, eles eram responsáveis de passar para gerações futuras esse mesmo capítulo. Então, aquela família tinha que decorar aquele livro, aquele capítulo e aqueles versículos. E quando eles se reuniam, eles fizeram de uma maneira que, quando eles se reuniam, a família vinha e relatava, né, e contava esse versículo, esse capítulo para aquela reunião que eles estavam ali, para aquelas pessoas, e depois o ancião ia explicar o que aquele capítulo estava dizendo. Então, durante esses 70 anos que eles ficaram ali na Babilônia, aconteceu isso. E quando eles foram, depois que o rei Artaxerxes liberou o povo para voltar para Jerusalém, para voltar para Israel, eles continuaram com essa prática, né? Essa mesma prática de estarem falando as porções, e só que agora o que eles tinham? Eles tinham construído sinagogas. E agora em cada sinagoga tinha um grupo de pessoas que a todos os sábados eles iam lá e começavam a citar esses capítulos, esses versículos, e os anciões explicavam o que estava dizendo aqueles versículos para eles, né? E foram se passando os anos, até que em 200 anos antes de Cristo veio a implantação do helenismo. O que é isso? Os gregos agora era o Império Grego que estava no domínio de Israel. E eles quiseram implantar o helenismo. Então foi proibido de ler a Torá, foi proibido de guardar o sábado, foi proibido de muitas práticas judaicas, começou a ser proibido a implantação da cultura grega. E o que aconteceu? Os grupos de anciões, que nessa época se revoltaram, e começaram, não, nós não podemos aceitar. E eles começaram a estudar longe da cidade. Então, dentro de Jerusalém não podiam, eles começaram a estudar longe. Mas aí o que aconteceu? Começou essa implantação do helenismo, as pessoas começaram a se dispersar. Aí o que aconteceu? Um grupo se diferenciou. E esse grupo eram os fariseus. Que fariseu vem da raiz parrache no hebraico, que quer dizer separado. Esse povo foi separado por Deus para quê? Para restaurar o povo de Israel. E nessa restauração, o que eles fizeram? Eles restauraram a adoração ao templo. Eles restauraram o sacrifício no templo, que nesse helenismo tinha sido dispersos, né? Eles construíram escola para estudar a escritura. Agora todas as vilas, né,
tinha uma sinagoga para as pessoas estudarem as escrituras, que era a Torá. E que os fariseus criam? Os fariseus criam na ressurreição dos mortos, eles criam no Messias, eles criam na salvação, na vida após a morte, em curas e milagres. Eles criam que a alma é imortal, eles criam em anjos e demônios, e eles criam na Torá oral e na Torá escrita. Então, esses fariseus, eles começaram a restaurar o povo às suas crenças de origem. Então, quando Jesus estava caminhando, né? Jesus veio e estava caminhando ali no tempo dele, né? Que foi no ano 34 que o Senhor Jesus se mostrou realmente como Messias. Esse período aqui, o povo já estava esperando o Messias. O povo cria nos mortos, que os mortos iam ser ressuscitados. O povo cria que haveria uma ressurreição. O povo cria em anjos. Então, por que eles estavam crendo em tudo isso? Por causa que os fariseus, 200 anos antes de Cristo, começaram a restaurar isso no povo. Então, eles estavam crendo. Então, nós vemos que muitas coisas do que nós vemos que o povo judeu cria, se deve a esse povo fariseu. São muito criticados dentro do Novo Testamento, mas foram eles que restauraram o povo de Judá a se voltar realmente para a origem da palavra de Deus. Então é isso. Vocês viram a origem, espero que vocês tenham gostado. Espero você na nossa próxima aula.